Muito bem, irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 13. João, capítulo 13. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 20. João 13, de 1 a 20. Domingo passado, o nosso querido Gabriel já nos introduziu aí nesses dias que estamos nos lembrando do sepultamento, da morte, da crucificação e da ressurreição de Jesus, culminando no próximo domingo, né? E esse texto aqui acontece nesse contexto também da Páscoa, né? Nesse momento em que Jesus está ali tendo os últimos momentos de contato com os seus discípulos, antes da sua prisão, antes da sua crucificação, sepultamento e, graças a Deus, por último, da sua ressurreição. Então é nesse ambiente que nós estamos aqui pensando, refletindo sobre o coração do Evangelho, né? O Evangelho é uma boa notícia, a boa notícia de que Deus nos recebe pela justiça de Cristo. Quando cremos em Jesus, somos recebidos, porque Ele morreu, Ele pagou a nossa dívida na cruz, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia para nunca mais morrer. Por isso, nós estamos refletindo nesses temas que são centrais à nossa fé, em nome de Jesus. Então o texto de hoje, ele se situa exatamente na quinta-feira, quando Jesus estava caminhando para os momentos finais. É a terceira Páscoa registrada por João, em que Jesus participa no seu ministério terreno, a partir do início do seu ministério, a terceira e a última, em que ele estava presente fisicamente, né, no seu ministério terreno. E a palavra então nos diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegando-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isto acontece para que se cumpra a Escritura: aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo,
e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Amém, amados? Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Mas eu queria pensar nessa manhã sobre uma pergunta: a sua identidade motiva o seu serviço? Quem você é em Cristo motiva você ao serviço? Interessante, quando nós olhamos para essa passagem, o que Jesus fez era um serviço praticado pelos escravos. O que levaria um rei a lavar os pés de pessoas simples, se esse era um serviço considerado tão humilhante naquela cultura? E Jesus faz isso. O que é que fez Jesus se levantar? O versículo 4 diz, de uma forma direta, né? Assim levantou-se da mesa. O que fez Jesus se levantar e em seguida baixar-se ao nível dos pés dos seus discípulos e lavá-los? É algo para a gente refletir, porque numa perspectiva humana, Jesus não deveria ter feito aquilo, pela sua posição de líder, por ser um mestre, por ser um rabino naquele contexto, e pela sua identidade espiritual, por ser o Filho de Deus. Mas ele fez isso. Uma informação que também é relevante nesse contexto é a ocasião desse momento. Se aproximava a festa da Páscoa e era a celebração mais importante da fé judaica, da cultura judaica. O ponto alto era, na verdade, o sacrifício do Cordeiro. Eles se lembravam naquele momento do que Deus fez para tirá-los lá do Egito, da escravidão de 400 anos. Um povo subjugado, e Deus então levanta um homem improvável, chamado Moisés, que não estava, na perspectiva humana, no seu melhor momento, já estava com 80 anos, mas agora quebrantado diante de Deus, entendendo que não era na sua força que ele poderia libertar o seu povo, perdeu toda a influência já no palácio, 40 anos no deserto, e Deus então se revela a ele, e diz assim: eu vou enviar você, você vai tirar o meu povo vai vir para cá me adorar. E aí Moisés começa aquele questionamento que é comum de quem é chamado por Deus, se acha inadequado, se acha inapropriado, eu não sei falar, manda outro. E para piorar a situação, Deus ainda diz para ele assim: Moisés, eu estou te dando uma missão que não é filme de Hollywood, mas é uma missão impossível. Né? Eu já vou te adiantando, Moisés, que Faraó não vai deixar, a não ser que seja com mão forte. Mas o nosso Deus tem a mão forte, amém, querido? E Deus então diz: olha, eu vou destituir todas as divindades do Egito, e a prova que eu estou com você, Moisés, é que vocês não vão sair de mãos vazias. Que coisa tremenda, irmãos. Então era exatamente esse o contexto dessa celebração em que Jesus está se preparando para participar com os seus discípulos, e ele está então junto à mesa, lembrando-se, eles estão se lembrando do ato redentor de Deus, libertando um povo escravizado, revelando a sua glória através de pessoas simples. É um padrão que nós encontramos na Escritura, né, para que a glória seja somente de Deus. Jesus se aproximava da crucificação, ele sabia o que estava por acontecer, ele sabia que seria traído, e ele então está reunido com os seus discípulos. E aí, que levaria um rei a lavar os pés de pessoas simples? Eu creio, irmãos, que a resposta a essa pergunta está no fato de que a identidade de Jesus o motivava a servir. Quem ele era. A traição não mexeu em nada na sua identidade. A certeza de que alguém naquela mesa iria traí-lo não mexeu em nada. A sua identidade estava intacta. E o fato dele ter que pegar uma bacia, tirar a vestimenta de cima, pegar uma bacia com água, uma toalha, não mexeu em nada na sua identidade. Aliás, irmãos, nesse evangelho, a autoconsciência plena da identidade de Jesus era destacada naquela expressão: eu sou.
Quantas vezes Jesus diz eu sou, e João registra aqui no seu evangelho. Capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu sou o pão da vida, João 6. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Jesus acaba de multiplicar pães e peixes no capítulo 6, e no final, no verso 35, diz, eu sou o pão da vida. No capítulo 9, ele diz, eu sou a luz do mundo, mais uma vez, quando ele cura aquele cego de nascença. No capítulo 10, ele diz, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. No capítulo 11, verso 25, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. No capítulo 14, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu sou. Serei o que serei, essa é a ideia lá do hebraico, né? Moisés, serei o que serei. O que precisar ser feito eu vou fazer, porque eu sou Deus, eu estarei lá. Essa é a ideia da expressão lá no Antigo Testamento. E Jesus usa a mesma expressão com a qual Deus se revelou a Moisés para dizer que Ele é Deus. Eu sou. Então, querido, é nesse contexto que nós vemos que a convicção da sua identidade foi algo determinante para o seu serviço. Como a identidade de Jesus o motivou a servir. Eu queria pensar em duas realidades. A primeira delas, Jesus se levantou após a ceia e em seguida baixou-se para servir por aquilo que ele sabia. Olha que interessante. 2 vezes o verbo saber vai aparecer aqui nessa passagem. Jesus sabia, versículo 1, a palavra diz aí, um pouco antes da Páscoa, da festa da Páscoa, sabendo Jesus, o que Jesus sabia? Que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo, mas não para aí, iria para o Pai. Versículo 3, Jesus sabia, o que Jesus sabia? Que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, mas sabia mais, que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se. Então, o que leva Jesus a se levantar, a fazer um trabalho grotesco, um trabalho muito simples, era aquilo que ele sabia. O que Jesus sabia a respeito da sua identidade foi o suficiente para que ele pudesse se baixar e lavar os pés dos seus discípulos. Aquilo que você sabe, que é revelado para você pela Escritura, pelo Espírito Santo, tem sido suficiente para você servir a Deus na história. Tem sido suficiente para você entender que isso é algo maravilhoso. Você é filho amado, filha amada, a sua identidade agora já foi definida. E isso, querido, está intacto. Nenhuma circunstância pode mudar essa situação. Nenhuma circunstância pode mudar a nossa identidade. Veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Com chuva ou sem chuva, com emprego ou sem emprego, com saúde ou na enfermidade, enfrentando o luto, enfrentando o desemprego, nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A nossa identidade já está definida. A nossa identidade está definida por aquilo que Cristo fez em nosso lugar. O que nos define não é a nossa profissão. O que nos define não é a nossa condição familiar. Antes de ser pai, antes de ser pastor, antes de ser engenheiro, antes de ser avô, você é filho de Deus e filha de Deus. Algumas pessoas que não conhecem o Evangelho, elas têm a sua identidade definida, por exemplo, pela sua profissão. E aí a pessoa diz assim, quem é você? Não, eu sou engenheiro da Petrobras. Um dia essa pessoa vai se aposentar.
algumas até por invalidez. No dia seguinte, não é mais engenheiro da Petrobras, é um ex-engenheiro. Se a profissão definiu essa pessoa, ao perder o emprego, ou ao se aposentar, ela perde a identidade. O que define a minha vida e a sua não é a profissão, nem é a nossa condição familiar, porque uma pessoa pode se tornar viúva. O que define a nossa vida é quem nós somos diante de Deus, por aquilo que Cristo fez. Amém, querido? Amém. Filho amado, filha amada em Cristo Jesus, a dívida foi paga, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, nós somos dele agora para sempre. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Aleluia. E aí, querido, o que Jesus sabia era a sua motivação para servir, para ele se humilhar. Não mudou em nada. Quando ele pega a bacia, quando ele pega a água, quando ele pega a toalha, ele continua sendo filho de Deus. Ele continua sabendo que vai deixar aqui esse mundo e vai voltar para o Pai. No verso do capítulo 17, ele vai orar: Pai, glorifica-me contigo com a glória que eu tive antes que houvesse mundo. Nada mudou. A cruz não mudou. A sepultura não mudou em nada. Ter que fazer esse trabalho aqui não mudou em nada, porque eu sei quem eu sou. Louvado seja Deus. Aquilo que você sabe, meu irmão, tem sido suficiente para você servir. Tem sido uma motivação para você servir, porque você não serve para ser aceito, você já foi aceito por Deus. Você não obedece para ser aceito, você não dá dízimo para ser aceito, você já foi aceito, justificado pela fé no sangue de Jesus. Agora é uma resposta de adoração, de serviço, de gratidão, de consagração. Essa é a lógica do Evangelho. A nossa santificação é construída em cima da nossa redenção primeiro. Senão você está no centro. Senão você é o causador de tudo, mas tudo começa em Deus e termina em Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Louvado seja Deus. Se o reino de Deus é a nossa grande motivação na vida, os seus valores devem dirigir a nossa vida, queridos. Devem dirigir a nossa vida cristã e não os padrões desse mundo. Pelos padrões do mundo, até mesmo daquele contexto, Jesus estava fora. Quando os discípulos quiseram um ficar à direita e outro à esquerda, Jesus teve que esclarecê-los. Olha, vocês não têm que entrar no meu reino com a perspectiva mundana. Lá fora, o maioral é aquele que é servido. Aqui é o contrário. Aqui o maior é o que serve. É um reino invertido, com uma lógica completamente diferente. Louvado seja Deus por isso. E Cristo nos ensina isso. E aí nós chegamos à segunda motivação de Jesus para servir, firmado em sua identidade. Jesus se levantou após a ceia, em seguida abaixou-se para servir, para ensinar aos seus discípulos que servir é um padrão no reino de Deus. É um padrão. A partir do versículo 11, Jesus está dizendo que aquilo que ele fez é para que eles pudessem ver, guardar no coração e praticar. Reproduzir. Vejam, a partir do verso 11, pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa, voltou ao seu lugar, então lhes perguntou: vocês entenderam o que eu lhes fiz? Vocês perceberam o que aconteceu aqui? Vocês me chamam, verso 13, mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Vocês devem cuidar uns dos outros. Vocês devem zelar uns pelos outros. Aconselhai-vos mutuamente. Orai uns pelos outros. Vocês fazem parte da minha família, do meu reino, e no meu reino as pessoas se cuidam. As pessoas se protegem, oram umas pelas outras, encorajam, levam as cargas uns dos outros.
Versículo 17, versículo 15, eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz, digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Por maior que tenha sido o constrangimento daqueles discípulos ao verem o mestre e Senhor lavando seus pés, Jesus estava estabelecendo um padrão no seu reino. Que padrão é esse? O servo não é maior do que seu senhor. Se o senhor serviu, o servo precisa servir. O enviado não é maior do que aquele que o enviou. Se há essa expectativa no seu coração, ela não é do reino de Deus. Ela não procede do reino de Deus. Se você precisa de título, mais título, apóstolo, pai-apóstolo, patriarca, você está indo contra a lógica do reino. Interessante quando Pedro escreve aos presbíteros, 1 de Pedro capítulo 5, ele fala assim, eu, Pedro, rogo-vos presbíteros, como vocês, ele se identifica como presbítero, ele é um apóstolo e se identifica como presbítero. Hoje é o contrário, o sujeito é presbítero, ele quer ser apóstolo. Porque na lógica dele, quanto maior foi o título, maior a honraria. Mas Jesus está ensinando o contrário, eu sou o mestre e Senhor, eu lavei os pés de vocês, porque eu agora estou estabelecendo um padrão. Qual é o padrão? O servo não é maior do que o seu Senhor. Vocês me servem? Eu sou a referência de vocês, eu sou o Senhor de vocês. Eu vim para servir. Eu vim para servir. Irmãos, isso é muito profundo. É impressionante notarmos que esse padrão de serviço é apresentado no texto, após algumas verdades serem reveladas aos discípulos e a nós. Jesus diz isso no final da história. O que nós aprendemos aqui antes? Nós aprendemos que Jesus ama os seus discípulos até o fim. Eu queria recapitular isso aqui para a gente poder entender que isso nos motiva ao serviço. E se isso não nos motiva ao serviço, nada mais vai nos motivar, querido. João 13 diz que tendo Jesus amado os seus, amou-os até o fim. O amor de Jesus é até o fim. Ele não vai deixar você ao meio do caminho. Ele não é inconsequente, não é incoerente. Aquele que começou a boa obra há de completá-la. Ele amou-os até o fim. Aqui nós aprendemos também que é Jesus quem nos purifica. Quando ele lava os pés dos discípulos, e aí Pedro diz, os meus o Senhor não vai lavar. Jesus fala assim, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Para ter parte com Jesus, precisa ser lavado, e é Ele que nos lava de todo o pecado. Nós fomos lavados, purificados pelo sangue de Jesus. E temos agora a palavra como instrumento de santificação. João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Pedro disse, Senhor, então lava tudo, lava a cabeça, lava a mão. Jesus falou assim, não, vocês não precisam, vocês já estão limpos. Só precisa lavar os pés, manter os pés limpos, os pés que estão em contato com esse mundo terrível, sujo, perverso. Mantenha. E o que vai manter os nossos pés limpos? A palavra de Deus. O Espírito Santo usa a palavra para a nossa santificação, para a regeneração e para a santificação. Então nós sabemos isso. Nós sabemos também nesse texto que quando nós deixarmos esse mundo, nós vamos voltar para o Pai. Jesus diz isso da sua experiência, esse agora é um padrão, é uma promessa, para mim e para você. Nós vamos nos encontrar com o Pai. Quando os nossos olhos se fecharem na história, se você já foi lavado no sangue de Jesus, se você foi selado no Espírito Santo da promessa, que é o selo para o dia da redenção, seus olhos vão se abrir na eternidade e você vai ver a face do Cordeiro de Deus. Sabe por quanto tempo? Para sempre. Eternamente. Amém, querido? Imagine você entrar e dar de cara com Jesus. Aleluia. Passa Moisés do teu lado e você finge que nem vê. Né? Moisés, deixa para lá, meu irmão. Daqui uns 500 anos eu converso com ele. Eu quero olhar para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Aquele que foi ferido. Aquele que foi ferido. Aquele que foi sepultado, mas venceu a morte. A única pessoa no universo que pôde dizer o que está em Apocalipse capítulo 1. Estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos.
e tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno, e estive morto. Só Jesus pode dizer isso, querido. Você pode dizer assim, estive desempregado, estive doente, estive triste, estive abatido, agora estive morto e vivo pelos séculos dos séculos, só Jesus, e Ele venceu os grilhões da morte, querido. Aleluia. Em nosso lugar, nós temos certeza da nossa ressurreição futura, porque Jesus venceu a morte e Ele ressuscitou. Aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Ele, diz a Escritura. Então, amados irmãos, esse é um padrão. Jesus está dizendo, eu fiz isso porque para vocês entenderem que o servo não é maior do que seu Senhor. E esse padrão é apresentado depois de todas essas informações essenciais. Somos amados até o fim. Somos purificados por Jesus. E ao deixarmos esse mundo, nós vamos voltar para o Pai. Meu irmão, o que tiver que fazer, pode dar a bacia e a toalha. No reino de Deus, você só precisa de duas coisas para servir: uma bacia e uma toalha. O mais, o Senhor já fez em teu lugar. Aquilo que para o mundo é uma vergonha, para nós é um privilégio. Servir a Cristo. Paulo diz aos Colossenses, a Cristo, o Senhor, é que estás servindo. Agora preste atenção. Se ao servir a Deus e as pessoas, você se sente humilhado, constrangido e desconfortável, possivelmente a sua identidade ainda não é definida pela obra de Cristo em seu lugar. Se ao ter que pegar uma bacia e uma toalha, isso mexe com o seu ego, possivelmente você não pode dizer quem você é em Cristo Jesus ainda. Talvez você não entendeu Romanos 6, 22, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. O texto não diz que nós somos servos de Deus primeiramente, diz que nós fomos libertados do pecado primeiro, Romanos 6, 22. Em Gálatas 3 diz que Ele levou sobre si a maldição da lei. Agora nós somos livres para adorá-lo, livres para servi-lo e livres para servir as pessoas. E é interessante que Hebreus capítulo 6, versículo 10, nos diz que a prova, a evidência do nosso amor pelo Senhor, do nosso amor a Cristo, Senhor da igreja, ele é evidenciado pelo nosso serviço aos irmãos. Há um termômetro aqui bíblico, Hebreus capítulo 6, versículo 10. Abra comigo aí. A palavra diz assim: Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Na versão atualizada diz, vocês servem. Vejam, o amor que vocês demonstraram por Ele, pois vocês servem os irmãos. A evidência do nosso amor ao Senhor biblicamente, é servir as pessoas. Com os dons, com os talentos, com a influência, com todos os recursos que Deus coloca nas nossas mãos. Nós estamos amando aquele que ainda não vemos, servindo aquele que vemos, aqueles que vemos. É a lógica do reino de Deus. Então, se pegar a bacia e a toalha constrange, você ter que lavar os pés de alguém, fazendo um serviço que ninguém está vendo na igreja, contribuindo, talvez nem vindo aqui à frente para contribuir, orando lá com a porta fechada. Querido, se isso para você é um constrangimento, talvez você não seja definido ainda pela nova vida em Cristo Jesus. Mas se você passou por tudo isso, foi lavado no sangue do Cordeiro, selado pelo Espírito Santo, tem o seu nome escrito no livro da vida, a toalha e a bacia é uma ambição agora, é um privilégio. Na última semana de férias eu estive lá em Atibaia, num curso, num treinamento, chamado OPL, o Pastor Líder. Passei 9 dias lá, foi muito bom. Eu pensei que eu ia ser rebatizado, porque eram 22 pastores, 21 batistas e eu congregacional. O assunto surgiu, tá, irmão? O assunto do mergulho surgiu, tá? Mas o pessoal é da paz, tá? Ninguém quis me rebatizar, não.
Foi um tempo muito bom de crescimento, de comunhão, né? A igreja é muito generosa, o pessoal trabalha, muitos voluntários trabalhando, almoçando, jantando na igreja. A igreja é tudo gratuito, é investimento que eles fazem no reino, investem em pastores. Aprove o Senhor me colocar naquele grupo lá. Aquelas coisas que Jesus faz. Só de livro eu ganhei 35. Olha os olhos grandes, ó. Mas isso aí, não guarda isso não, porque você vai fazer o curso depois, pode mudar. Mas dessa vez, aprove ao Senhor. Só o box do 9 marcas é uma maravilha. Mas, irmãos, o último dia para mim foi o ponto alto. No momento da formatura, tem um jantar. Um lugar lindo, numa sala da igreja, bem preparada, bem trabalhada. E aí, quando entram os garçons, são os pastores da igreja. Meu irmão, não aguentei. O negócio é muito forte. Pessoas ali, líderes influentes, né? Igreja com muitos membros, uma igreja relevante na cidade, uma igreja que serve a comunidade. Os pastores ali colocando arroz no prato. Aí já viu que o meu sou manteigão mesmo, né? Desabei, né? E eu acredito que esse foi o mesmo sentimento de Pedro, né? Quando você olha Jesus vindo na sua direção com uma bacia e uma toalha, meu irmão, é difícil demais. Mas o Filho de Deus não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida. Para me alcançar naquela vida que eu vivia, atolado no pecado até o pescoço, o Filho de Deus veio ao meu encontro. Se fez servo, se esvaziou da sua glória. Desceu da sua glória, assumiu a forma humana. E não só em forma humana, mas ele assumiu a forma de servo. Meu Deus, para alcançar a minha vida e a sua vida, meu irmão, para nos tirar do império das trevas, ele veio ao nosso encontro, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido, querido. Se isso não me constrange a adorar, a servir, a contribuir, a me engajar, nada mais nesse planeta vai me motivar. Nada mais pode motivar você a consagrar a sua vida, a querer que os seus filhos cresçam no Evangelho, a querer ver a glória de Deus nesse bairro, a querer ver a igreja, o Evangelho prosperando, florescendo na história. Porque Ele veio ao nosso encontro, Ele lavou os nossos pés, querido. Ele pagou a nossa dívida. Ele experimentou a ira que eu e você merecíamos. Quando Jesus está suando gotas de sangue, Lucas é um médico e registra a intensidade daquele momento, ele não está com medo de César, ele não está com medo dos pregos, dos cravos, ele não está com medo do Império Romano. Ele diz: se eu quisesse, eu rogava e o Pai mandava legiões, eu saía dessa, mas foi para isso que eu vim. O cálice que ele está dizendo, Pai, passa de mim, é a ira santa de Deus, a ira santa de um Deus que é santo, 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 que só um olhar dele para nós nos consome, mas Jesus entra no meio, Jesus é o mediador e leva sobre si, querido, aquela ira de um Deus que é santo, perfeito, justo, que é luz, nele não há treva nenhuma. Por isso que Isaías diz: ai de mim, eu vi o Senhor. Ele viu aquele movimento dos anjos: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória, ai de mim. Aí o Senhor providencia um perdão para ele. A sua boca foi tocada, o seu pecado foi tirado. Aí ele não diz mais: ai de mim, mas agora ele diz: eis-me aqui. Primeiro tem que ver. Primeiro temos que declarar: ai de mim, e ter essa consciência da nossa pecaminosidade e a consciência da grandeza do perdão que nos é oferecido no sangue do Cordeiro. E a resposta é: eis-me aqui. Eu quero essa bacia, eu quero essa toalha, para que outras pessoas possam ser lavadas. Aquele que é alvo da graça se torna instrumento da graça. Seja uma bênção na história, meu irmão. Que a sua identidade possa impulsionar o seu serviço. Que aquilo que você sabe possa motivar você a ter que lavar os pés dos seus irmãos. A poder abençoar aqueles que não conhecem o Evangelho.
para a glória de Deus. Amém, querido? Nessa passagem que ocorreu na quinta-feira, um dia antes da sua prisão e crucificação, Jesus enfrentou a oposição de Satanás, a traição de Judas, se humilhou lavando os pés dos discípulos e seguiu adiante em sua missão para concretizar na história a grande obra da redenção que foi planejada na eternidade. Duas aplicações, queridos, para nós orarmos. A primeira delas, a base para a nossa santificação e serviço é a obra de Cristo em nosso lugar. Você já foi reconciliado com Deus mediante a morte do seu filho. Talvez você está ouvindo tudo isso aqui na igreja e o servir ainda não faz sentido para você. O servir vai fazer sentido quando você se tornar filho de Deus e filha de Deus. E isso só acontece pela fé em Jesus. Paulo diz em Romanos 5,10 que quando nós éramos inimigos, nós fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho. Se você ainda não foi reconciliado com Deus, abra o seu coração, crê em Jesus, se renda nessa manhã, diga: Senhor, eu recebo pela fé. A todos quantos o receberam, os que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Esse é o máximo de uma identidade que alguém pode alcançar nesse planeta. Não, pastor, eu quero ser ministro do Supremo, eu quero ser presidente dos Estados Unidos, eu quero ser o primeiro-ministro da Inglaterra. Meu irmão, isso é fichinha, isso vai acabar aqui. Agora, filho de Deus é para a eternidade. Pode vir aposentadoria, pode vir o que vier. Você é filho amado de Deus e filha amada de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Segunda aplicação, servir a Cristo, a sua igreja, os não alcançados pelo Evangelho, tem sido a sua prioridade na história. Jesus disse: olha, se vocês viram isso, se vocês sabem isso, bem-aventurados vocês são, se praticarem essa palavra. Que o Senhor faça de nós uma comunidade de servos, por amor, filhos amados, filhas amadas, que por conta da sua identidade agora eterna, pegam uma bacia, pegam uma toalha para abençoar aqueles que precisam ser abençoados. Lá no trabalho, lá na faculdade, na escola, na vizinhança, na família, em nome de Jesus. Amém? Eu sei que Pedro ficou constrangido e a gente fica, né? Mas é um privilégio podemos conhecer esse Rei servo, Rei Salvador, né? Bendito é o nome do Senhor. Vamos orar, querido? Coloque a sua vida diante de Deus. Queria que você agradecesse a Deus, primeiramente, pela obra de Jesus em seu lugar. Agradecesse a Deus por essa superabundante graça. E, ao mesmo tempo, se colocasse diante do Senhor para o serviço, para o engajamento no reino de Deus, para o privilégio de poder servir a Cristo na história. A palavra de Deus diz que Davi serviu a sua geração e partiu, adormeceu. A mesma coisa vai acontecer conosco. Nós temos uma oportunidade histórica de servir a Deus, é agora. Depois será na eternidade. Novos céus e nova terra, numa nova dimensão que nós não conseguimos ainda dimensionar lendo a Escritura. A gente só fica maravilhado com as promessas que nos aguardam. Mas nesse tempo agora, baseado na grande comissão, esse é o tempo de ser e fazer discípulo de Jesus, de testemunhar, de se deixar usar pelo Senhor, se gastar pelo Senhor. Então aproveite isso, querido. Não desperdice esse tempo. Aquilo que Deus tem colocado em suas mãos é para abençoar. Esse é o DNA do povo de Deus. Quando Deus chama Abraão, o DNA está ali. Eu te abençoarei, se tu uma bênção. Deus não falou, eu só te abençoarei. Você vai pegar a sua bênção, vai guardar para você, vai reter para você, vai guardar só para você. Não, eu te abençoarei, se tu uma bênção. Esse é o padrão. Senhor amado, nós te bendizemos pelo amor de Cristo em nosso lugar, por esse Rei Salvador, servo, que deixou a sua glória, que se esvaziou, que foi reconhecido em figura humana, que foi obediente até a morte, morte de cruz,
Mas louvado seja o teu nome, que esse não é o fim da história. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Nós declaramos que Jesus Cristo é o Senhor. A igreja declara: Jesus Cristo é o Senhor. As nossas famílias declaram: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor infinito. Faz de nós servos por amor, por gratidão, com convicção de quem somos. Isso não nos humilha, isso nos alegra, Senhor, poder servir com os dons que recebemos, com os talentos que recebemos, fruto da tua graça. Recebe a nossa adoração, o nosso serviço, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém, Senhor.